Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Uma Nação Verdadeiramente Livre. Uma Nação Verdadeiramente Livre. A liberdade é um tema abrangente na Bíblia. Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito para que a partir dali passasse a servi-lo. Mais adiante, na época da monarquia, Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno dos israelitas à sua terra, libertando-os assim do cativeiro babilônico. Esdras capítulos 1 e 2. Tudo isso já estava no plano de Deus e apontava para a vinda do Redentor, Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele declarou aos judeus: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando obedecemos a palavra de Deus, crescemos em conhecimento espiritual, e ao crescer em conhecimento espiritual, crescemos em liberdade ao pecado. No versículo 36, Jesus continua: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui o Mestre responde aos judeus, os quais se consideravam livres, em virtude de serem descendentes de Abraão. Versículo 33. Todavia, o próprio Abraão se alegrou com o dia de Cristo, ou seja, pela fé, ele já podia ver a esperança dos judeus na pessoa de Jesus Cristo. Versículos 56 a 58. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 20 e 22, Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos 20 e 22, está escrito: Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Como já disse alguém, a conversão muda inteiramente a condição do indivíduo. Ele é libertado do pecado e se torna de bom grado servo de Deus. E o resultado é uma vida santa agora e a vida eterna no fim da jornada. Ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 16, lemos: Já que sois livres, não useis a vossa liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Assim, a liberdade deve estar aliada à ordem, gerando, em função disso, a segurança, o progresso e, especialmente, a paz com Deus. Pois, como diz o Salmo 33, versículo 12, Salmo 33, versículo 12, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu como sua herança. Portanto, se tivermos Deus como nosso Senhor nesta terra, o teremos também como Senhor na pátria celestial, na vida eterna. Qual a conclusão que fazemos de tudo isso? Queremos lembrar que neste ano de 2022, o Brasil completa 200 anos de independência política e nos alegramos muito com isso. Mas para ser verdadeiramente livre, o povo brasileiro precisa se libertar de males antigos como a desonestidade, a violência em todas as suas formas, os vícios, a idolatria, ou seja, o povo brasileiro precisa se libertar espiritualmente, como vemos em Êxodo, capítulo 20, de 3 a 6, Evangelho de João, capítulo 4, de 23 e 24, e ainda o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31
a 36. Assim, a palavra de Cristo aos brasileiros hoje é a mesma dada aos judeus no primeiro século. Se pois o Filho, isto é, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe. Amém.